Pessoal, boa noite então. Vamos, vamos dar início então à nossa última aula do segundo bimestre, última aula do nosso semestre, né? Pessoal aí, quarto e quinto semestre, disciplina de processo civil, processo de conhecimento. Lembrando aí que, né, na última aula do bimestre a gente sempre faz uma revisão. Lembrando também na aula passada nós vimos a questão da ação rescisória, que é uma ação feita em tribunais, e eu fiz uma ponderação entre o rito comum e o rito do juizado, que são os ritos mais usados, vamos assim dizer. É, então, nesse bimestre, nós vimos, tá? O primeiro bimestre nós vimos ali da inicial até o despacho saneador. Nesse segundo bimestre, nós vimos então a teoria das provas, a produção antecipada das provas, as provas em espécie, né? Prova documental, prova oral, prova pericial, inspeção in loco, ata notarial. Vimos o procedimento, como é que funciona a audiência de instrução e julgamento. Vimos sentença, coisa julgada, e daí, como falei na aula passada, nós vimos a rescisória, que é quando eu busco aí anular uma decisão de mérito transitada em julgado. Bom, relembrando então, né, iniciando a nossa revisão, prova, então, é todo o meio lícito e moralmente aceito para que eu consiga demonstrar a veracidade de um determinado fato que eu quero provar, seja eu o autor ou réu. Então, a princípio, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo do seu direito e ao réu, fato modificativo, extintivo do fato do autor, né, do direito do autor. Ali, conforme nos diz o código, podendo esse ônus da prova ser modulado, né, conforme diz a doutrina, que é o ônus, distribuição dinâmica do ônus da prova, que posso determinar para que a outra parte prove, conforme dispuser a lei, né, na questão, por exemplo, do direito consumidor, ou se for mais fácil para que o réu produza a prova. Eu não posso inverter, então, se tornar muito oneroso ou impossível da prova ser produzida pela outra parte. Um exemplo aqui de coisa, de uma situação que a outra parte tem que provar é quando eu estou falando de um fato negativo, né? Ah, eu não recebi notificações, né? Por exemplo, não recebi uma intimação, né? Não recebi uma citação. Então, por exemplo, se eu estiver falando num processo administrativo, né? Então, aí é um fato que não cabe a parte provar, porque é negativo, né? Ela não vai conseguir provar, é impossível. Então, acaba tendo essa distribuição para outra parte comprovar, desde que não se torne muito oneroso para outra parte. Podendo também essa distribuição ser feita em comum acordo entre as partes antes ou durante o processo. Bom, então, o código fala de provas lícitas. Então, de cara, aí nós já eliminamos a possibilidade de provas ilícitas. E também eliminamos a possibilidade das provas que decorram dessa prova ilícita. Então, eu faço uma interceptação telefônica ilícita, e dali dessa situação há vários desdobramentos, né? Eu vou ter aí várias situações sendo comprovadas. Como a minha interceptação ela é ilícita, ela não pode ser utilizada como prova. E tudo aquilo que dela decorrer, todos esses desdobramentos,
eles também são ilícitos, eles têm que ser retirados do processo, que é a teoria intitulada aí de teoria da árvore do fruto envenenado. Então, nasceu envenenado, tudo que dela decorre também está envenenado, é ilícito, obrigatoriamente tem que ser desentranhado do processo, tem que ser removido do processo. O processo eletrônico aí tem que ser restringido o acesso para ninguém ver, inclusive o magistrado, que ele não pode decidir com base nessa prova ilícita. Falei para vocês aí de interceptação telefônica ilícita, porque nós vamos ter a possibilidade de uma interceptação telefônica lícita, podendo ser utilizado no processo civil, desde que haja um fato que está sendo discutido na civil que também surgiu de um crime, de repente um dano moral por causa de um estupro, né? Que aí o cara foi condenado, né? Teve a interceptação telefônica lícita, então eu posso utilizar no processo civil como uma prova emprestada, desde que seja do mesmo fato da criminal. Da mesma forma que eu posso utilizar a prova emprestada de outro processo civil ou de outro processo administrativo. Né? Nome aí, prova emprestada, então, é uma prova que eu não preciso produzir de forma direta no meu processo, porque eu vou buscar ela em outro processo. É válida, o código aceita, né? O juiz vai ponderar essa prova como uma outra prova fosse. E ela vai acabar sendo trazida para o processo como uma prova documental, né? Que ela vai vir aí baixada a termo, então, mesmo que venha os áudios, os vídeos, acaba sendo considerado como uma prova documental. Nós vamos ter aí também as provas típicas e atípicas. Né? As típicas são as comuns, são as mais usadas, né? Previstas aí no código, prova oral, depoimento pessoal, oitiva de testemunha, prova documental, prova pericial. Nós vamos ter aí provas atípicas, né? Não tão usual, podendo ou não estar previsto no código, tanto que a inspeção judicial é tida pela doutrina como prova atípica. E nós vamos ter a ata notarial, que é um modo de prova novo, previsto no Código de 2015, né? Não é tão novo assim, né? Já tem 6 anos, mas é considerado novo pela doutrina aí, por ter sido da última inovação legislativa. Lembrando aí que todas essas provas, elas são produzidas a requerimento da parte ou de ofício pelo juiz, porque o juiz é o destinatário final da prova. Então, ele pode também pedir para determinar que certas provas sejam produzidas de ofício, mesmo que as partes não requereram. Ele pode também indeferir provas que ele entenda que vão ser protelatórias e que não vão provar nada além daquilo que já está provado. Né? Eu tenho um documento que prova uma situação, a parte que produzir prova oral, ele pode indeferir se for protelatório ou se ele entender que já está suficientemente provado, com base no princípio do livre convencimento motivado. Né? Nós vamos ter esse principal princípio, nós vamos ter também em alguns momentos aí questão de prova tarifada, né? Que nós vamos precisar de uma determinada prova, uma matrícula imobiliária, por exemplo, para comprovar que eu sou o proprietário daquele imóvel. Né? Se eu não me engano, aí, acima de 10 salários mínimos, eu também tenho que ter um indício de prova material, está no Código Civil. Então, nós vamos ter aí que é chamar de prova tarifada, né? Que são provas que precisam existir aí, né? Para chegar no convencimento do juiz.
Bom, e né, nós vimos que todas essas provas elas possuem um momento certo, um momento oportuno de ser produzida no curso do processo, que é na fase instrutória após o despacho saneador. O despacho saneador é o despacho que determina a produção de provas, seja uma prova oral, seja uma inspeção in loco, seja uma prova pericial, seja uma entrega de alguma coisa, de algum bem, pela outra parte ou por terceiros, vão ocorrer conforme previsto pelo juiz no despacho saneador. Porém, porém, nós temos também a chamada produção antecipada de provas, que aí é um momento no qual a prova ela pode ser produzida antes. Ah, professor, em que momento? Ela pode ser produzida, inclusive, antes do processo acontecer, ou até mesmo no início, lá da minha fase instrutória, com a minha petição inicial. Aí, quais são os requisitos, né? Que nós vimos, então, que existem requisitos. Não é qualquer prova que eu posso ter a sua produção antecipada. São aquelas provas que há o risco de se tornar impossível ou muito difícil a sua produção quando for o momento correto, né? No curso da ação, na fase instrutória. Quando essa prova produzida, né, de forma antecipada, ela pode caracterizar uma situação para se fazer aí uma autocomposição ou um meio alternativo de solução de conflitos, né? Tá ali numa discussão se é o pai, se não é o pai, de repente se produz de forma antecipada no exame de DNA, aí se faz um acordo ali já, se for positivo, né, já se faz um acordo ou, né, a terceira hipótese nossa aqui, a situação de justificar ou não a entrada de uma ação, né? DNA já comprova que não é o pai ou que é o pai, também aí não dispensa a necessidade de uma ação, que já vai ter toda essa questão aí, né? Apesar de que o DNA não vai comprovar, né? Ele só vai apontar, nesse caso, a probabilidade de ser o pai, né? Aí nós vamos ter a possibilidade também do arrolamento de bens, desde que seja apenas para fazer o efetivo arrolamento dos bens, né? Catalogar quais são os bens que a pessoa tem ou que a pessoa deixou. Nós vamos ter aqui também, né, que o foro, então o juízo é onde eu tenho que produzir essa prova de forma antecipada. Ou é o domicílio do réu, que é a regra geral, ou da onde a prova deva ser produzida, né? Se eu for discutir um fato que aconteceu em algum local, em outra cidade, por exemplo, eu posso produzir nessa outra cidade. E também aqui não ocorre prevenção, né? Então, eu posso produzir a prova com o juiz aí da primeira vara civil de Maringá. Quando eu for distribuir a minha próxima ação, ela pode cair na sétima vara civil de Maringá, por exemplo. Aí, se na cidade, né, não tiver vara da Justiça Federal, Maringá tem, mas, por exemplo, Marialva não tem, então poderia se produzir essa prova de forma antecipada junto à Justiça Estadual de Marialva.
Aí também tem a questão da justificação, né, da justificativa judicial, que a parte não quer nenhuma questão contenciosa, né? Ela só quer ali ter uma certificação, uma justificação, uma justificativa da existência de determinado fato, de determinada prova por escrito. Aí então o juiz, né, na petição aí dessa produção de prova antecipada, a parte vai ter que expor de forma sucinta quais são os fatos, o que que ela vai querer provar. O juiz aí vai determinar a prova, vai citar o réu para que o réu diga se quer produzir outras provas ou não, né? Não vai ter possibilidade de resposta ou possibilidade de recurso nesse procedimento. O juiz aí também atua mais como um fiscal do que um julgador propriamente dito, tá? Ele só vai atuar para evitar ilegalidades ou abusos. Determinada a prova, então, a parte, né, vai ser produzida a prova, as partes podem ter se manifestado da prova produzida, e a parte, então, que requereu a prova vai ter a prova produzida, se, né, e ela vai analisar, ela e o réu vão analisar a possibilidade de se poder ou não entrar com a ação, ou, né, de se poder ou não fazer uma autocomposição, ou até mesmo aí dessa questão da produção da prova antecipada para resguardar algum direito quando for contencioso, né? No inciso 1, lá na primeira hipótese, quando, por exemplo, nós temos uma pessoa que precisa de um tratamento médico urgente. Vamos fazer uma perícia imediata para comprovar se aquilo, se realmente precisa ou não, se vai ter que ser feito ou não, ou às vezes, um caso verídico, um caso que eu peguei na prefeitura, a pessoa, ela fez aquela cirurgia para tirar o câncer de mama, né? Então trocou a mama, depois ela fez uma cirurgia daquela plástica para pôr, né, uma prótese mamária, e entrou com um pedido de produção de espécie de prova para demonstrar ou não que aquilo lá houve ou não um erro médico na hora de pôr a prótese. Para daí verificar a possibilidade ou não de entrar com uma ação aí de um dano moral, de um dano estético, ou alguma coisa nesse sentido, por demora da colocação da prótese ou por alguma irregularidade na hora de colocar a prótese. Bom, quando nós vimos então, né, as provas em espécie, nós vimos várias modalidades de prova, né? A primeira delas, tida pelo código, é a ata notarial. Então, eu posso pegar uma determinada situação e levar até o cartorário, né, um notorial, para que ele faça uma certidão, uma ata notarial, ou posso pagar por uma diligência para que ele verifique a existência ou não de um determinado fato. Recordo numa ação de multa de trânsito, a parte quis comprovar lá que não tinha uma placa que tinha que ter na questão de avanço de semáforo, excesso de velocidade. A parte pagou, o cartorário foi e o cartorário certificou que a placa estava fora da distância que a resolução do CONTRAN exige. Então, né, serviu como uma prova, inclusive como é uma ata notarial, é feita por um servidor público, né? É um documento que possui fé pública, presunção aí de veracidade. Presunção porque cabe discussão, cabe prova em contrário. Então, eu posso inclusive pegar trechos de conversas de WhatsApp, pedir para que ele certifique que ele verificou aqueles trechos naquela conversa, ou naquele vídeo, ou naquele áudio do WhatsApp. Essas conversas, áudios, vídeos eu também posso juntar no processo como prova documental. Porém, é uma prova a mais,
quanto mais provas eu conseguir juntar para demonstrar o meu direito, melhor, maior a probabilidade de eu convencer o juiz que a minha história é a verdade, ou pelo menos é o mais próximo da verdade do que ocorreu naquela situação fática. Que nós vamos ter a verdade do autor, a verdade do réu e talvez uma verdade que efetivamente aconteceu, que aí é o que as provas vão levar, ou as provas vão levar pelo menos ao mais próximo do que efetivamente aconteceu. Próximo aí a questão da ata notarial, né, que é um documento feito extrajudicial, num cartório, num tabelionato, nós vamos ter a inspeção judicial, que é quando o juiz ou alguém em seu nome, normalmente um oficial de justiça, faz uma inspeção in loco para verificar uma determinada situação ou para fazer uma reconstituição de algo. Né? Aconteceu um acidente de trânsito, um carro bateu no outro. Né? Nós ouvimos testemunhas, cada parte conta a sua versão, as testemunhas também, seus pontos de vista. Aí tende-se pela questão de se poder, de se ter que produzir uma reconstituição. Então vamos pegar ali, os carros vieram dessa direção, daquela, né? Para ter uma ideia maior do que efetivamente aconteceu. Né? Uma outra situação, o que há no imóvel, se é um imóvel com destinação rural, a pessoa planta, ou se é, apesar de ter coisas agrícolas, é indústria agrícola, tem um galpão, ou é rural, ou, aliás, é urbano, é residencial, é comercial. Então, o oficial de justiça pode ir para fazer essa verificação, essa constatação. Uma outra situação também que é comum ter essa inspeção, ter essa constatação, era a questão do benefício de prestação continuada, que a parte lá entrava dizendo que a renda do grupo familiar é inferior a um quarto salário mínimo, o juiz federal manda o oficial de justiça aí verificar, ver como é que é a casa, se é própria, se não é, se é alugada, se não é, se é cedida, quantos cômodos tem, o que que tem na casa, o que que não tem, quais são os gastos daquela família, quais são os rendimentos daquela família. Ele, inclusive, tira foto quando ele vai nessa constatação ou na outra, né, do login loco para verificar se é rural ou se é urbano, que eu falei para vocês. Inclusive, se tira e faz uma certidão de tudo aquilo que ele viu, todos os documentos que ele analisou, e ele tira as fotos. Aí, junta-se no processo, as partes também vão ter aí o seu direito de se manifestar desses documentos, né? Tanto desse auto de constatação, dessa certidão que ele vai fazer, quanto das fotos que ele vai juntar. Aí nós vamos ter outra modalidade de prova, né? São as provas orais, que daí nós vamos ter a prova oral, depoimento pessoal do autor e ou do réu e a oitiva de testemunhas. Então, nós podemos ter a produção do depoimento pessoal, que só pode ser requerida pela parte contrária. Então, se eu sou o autor, eu só posso requerer o depoimento do réu, vice-versa. Professor, mas não houve requerimento da produção dessa prova, de uma dessas provas, né? Vamos considerar que só foi aqui depoimento do autor. Bom, o juiz pode, de ofício, solicitar aí o depoimento pessoal ou a doutrina chama de interrogatório da outra parte. Né? Como eu falei para vocês, o juiz como destinatário ele pode de ofício determinar essa situação. Eu fui uma vez em uma audiência que só ia se ter produção de testemunha. O juiz entendeu que ele queria ouvir a parte e terminou a oitiva da parte. E aí, no caso de ente público, normalmente se dispensa porque quem está ali para representar não participou do ato ou do fato,
então não vai ter o que agregar ou o que acrescentar na situação. Via de regra, né? Na Justiça do Trabalho, normalmente aí, mesmo que seja um ente público, acaba tendo que levar uma pessoa, um preposto, para depor sobre o fato ou o ato em si. Porém, dentro do processo civil, normalmente, apesar da parte poder requerer e o juiz poder deferir, normalmente, na prática, tá? O juiz dispensa por não haver nenhuma situação de se agregar, até porque o agente que participou efetivamente pode ser ouvido aí como testemunha ou como informante. Então, a outra forma aí de prova oral, então, são as testemunhas, terceiras pessoas que viram ou ouviram sobre o fato, ou né, que ele presenciou. Normalmente é mais interessante, mais importante levar testemunhas que presenciaram um ato, um acidente de trânsito, bateu, eu vi bater. Diferente ali, né, de, eu ouvi do vizinho que viu que bateu. Então, mas você ouviu bater? Eu ouvi a batida, pá, o barulho ali. Mas o senhor presenciou, o senhor viu? Não, não vi. O vizinho contou como é que foi. Então, às vezes é melhor levar como testemunha quem presenciou, né, quem estava ali presente, terceira pessoa. Caso não tenha essa pessoa, aí sim uma outra pessoa que ficou sabendo pelo vizinho, enfim. Aí eu coloquei para vocês aqui que é interessante para a pessoa que viu ou que ouviu. Então, nós vamos ter impedimento, tá, de produção de uma determinada prova que decorra da visão ou da audição, e eu levar uma pessoa para ser testemunha, uma pessoa cega ou surda. Então, o código diz aí que eu não posso utilizar como prova pessoa cega, desde que a prova decorra de questão visual, ou do surdo, se a prova decorrer de situação auditiva. Menor de 18 anos, apesar de poder, em situações excepcionais, poder ser ouvido, mas não se entende por melhor não se ouvir, e deficiente intelectual. Esses sendo impedidos, aí nós não vamos nem ouvir como informantes. Tá? Aí agora, se for o cônjuge, o companheiro, né, ou linha reta, ou colateral até o terceiro grau, amigo ou inimigo declarado, ou pessoa que vai se beneficiar do processo. Tá? Então, essas pessoas, elas não devem, tá? O impedido ela não pode, aqui não deve, porém, se você levar, elas não vão ser ouvidas como testemunhas, mas sim como informante. A questão aí de cônjuge, até às vezes é dispensado também por ter esse vínculo muito grande, né? Agora, um amigo, ou um inimigo, ou um empregado, ou a pessoa efetivamente interessada no processo, vai se ter aí, então, né, o compromisso, não vai prestar o compromisso de dizer a verdade. Então, a testemunha, né, ela presta o compromisso se ela for uma dessas situações aí de que não deveria estar ali como testemunha, vai ser informante, não presta o compromisso, apesar do juiz adverter do compromisso moral de sempre dizer a verdade. Então, né, aberta a audiência de instrução, o juiz vai apregoar as partes, né, vai chamar fulano e ciclano, autor e réu, e as testemunhas, mas primeiro vai chamar autor e réu, vai abrir a audiência, vai tentar fazer ali uma conciliação, uma composição entre as partes, né, um método alternativo de solução de conflitos, desde que não seja direito indisponível, né? Vai então realizar a oitiva do depoimento das partes, primeiro o autor, depois o réu. Então, enquanto se colhe o depoimento do autor, o réu não pode ficar na sala de audiência. Ouve-se posteriormente
o réu, as testemunhas do autor, depois as testemunhas do réu, ouvindo uma testemunha de cada vez, né, não podendo uma testemunha ouvir o que a outra vai dizer. Então, se fica uma testemunha na sala, as outras ficam fora. Prestado o depoimento por uma testemunha, aí essa testemunha que já depois pode ir embora ou pode ficar no fundo ali acompanhando a audiência. Tá? Via de regra, preferencialmente, esse é o rito. Se tiver perito ou assistente técnico a ser ouvido na audiência, aí peritos, assistentes técnicos são ouvidos antes, inclusive, das partes. Vai estar lá no Código de Processo Civil essa ordem. Ah, professor, essa ordem é imutável? Não, ela pode ser mudada aí de acordo com o interesse das partes, as partes assim o quiser. Vamos considerar aí que não foi a testemunha do autor, porém justificou que não iria, que estava internado, e estavam presentes as testemunhas do réu. O juiz pergunta às partes, principalmente ao réu, se tem algum problema, algum prejuízo ouvir as testemunhas do réu depois as do autor. As partes entrando em consenso, então vai ali ser invertida a ordem. Então a gente ouve primeiro as testemunhas do réu, depois um outro dia para ouvir as do autor. E a parte não comparecer à audiência, tá? Audiência sem justificativa, a audiência vai acontecer de forma normal. Se o advogado não tiver presente ali, o juiz pode, inclusive, desconsiderar a produção da prova, né? Se a testemunha não for, também pode-se considerar que a parte desistiu de ouvir aquela testemunha, né? Se ela ficou encarregada de levar a testemunha e a testemunha não foi, se ela enviou o AR, né, o aviso de recebimento, juntou no processo que a parte recebeu e a testemunha não foi, aí ele pode requerer que essa testemunha seja intimada pelo juízo. Código anterior, todas as testemunhas eram intimadas pelo juízo. Hoje, a própria parte tem que fazer essa intimação, a não ser que seja servidor público, civil ou militar, que daí pode se intimar, pode não, se intima direto pelo juiz, eles pediram um ofício de intimação pelo juiz. Não comparecendo, então, sem justificativa, pode-se considerar a dispensa da testemunha, ou, não o sendo, aí a parte vai reiterar, vai pedir para que se tenha essa nova intimação, podendo, inclusive, a audiência ser suspensa, né, ser interrompida, para que se ouça essa testemunha que não foi, ou a parte que não foi, né, às vezes o réu não foi, ou o autor não foi, a outra parte quer ouvir, então vai se interromper a audiência. A parte que não foi e que não justificou, o testemunho que não foi, que não justificou, vai arcar aí com os ônus do atraso da redesignação da audiência, se tiver uma questão de um oficial de justiça ter que ir para fazer uma condução coercitiva, por exemplo, tá? Terminada a audiência, então, o juiz vai dar a palavra ao advogado do autor, após ao advogado do réu, prazo aí de 20 minutos, trocado por mais 10. Se tiver o Ministério Público é ouvido ao final, e o juiz dará aí a sentença em audiência. Tudo uno, tudo um evento só, como eu falei para vocês, podendo ser interrompido, podendo ser interrompido e ser realizado em novo ato. As audiências, via de regra, são públicas, a não ser que se trate de segredo de justiça, uma situação de estado da pessoa, direito de família, uma interdição, ou que envolva menor. Aí são situações de segredo, por força de lei. Pode-se o juiz substituir os debates orais por memoriais escritos. Aí ele vai conceder um prazo de 15 dias sucessivos. Então, 15 dias para o autor, 15 dias para o réu e após 15 dias para o Ministério Público, se for o caso.
e após ele vai ter o prazo de 30 dias para proferir sentença. Professor, passado 30 dias, o juiz não proferiu sentença. O que acontece? Ó, o código não prevê, tá, nenhuma sanção específica. Então, em tese aí, não acarretaria. Poderia ter algum problema com corregedoria, com alguma questão de fiscalização, porém justifica a questão de excesso de trabalho, ele pode ir prorrogando esse prazo de 30 dias sem maiores problemas. Ainda mais pela questão da complexidade. Se não for nada, nenhuma causa muito complexa, é perigoso o juiz não ser que ele esteja com muito processo atrasado, e de regra ele acaba cumprindo com esse prazo de 30 dias, lembrando que são úteis, né? Conta-se a partir da data que o processo foi concluído, que foi para ele. Nós vamos ter também a questão da prova documental, que é qualquer documento que nós trouxermos para o processo, seja um documento escrito, né, um documento privado, um documento público, um vídeo, um áudio. Tá? A diferença é que daí o vídeo e o áudio eles vão ser exibidos em audiência também, porém, tá, são tidos como prova documental. Podendo aqui acontecer a situação de determinar que a outra parte exiba um documento, não tem aquela questão do procedimento que nós vimos lá de exibição de documento ou de exibição de coisa. Se a parte comprovar que não tiver com ela, o juiz pode solicitar a terceiros. Tá? Então, nós temos toda essa situação quando nós falamos de prova documental. E quando eu precisar de uma prova técnica, um conhecimento técnico específico, vamos produzir uma prova pericial, seja uma prova pericial médica, uma prova pericial contábil, uma prova pericial científica de um engenheiro para analisar de repente uma determinada obra, se a obra está certa ou não, né? Um engenheiro agrônomo para verificar uma questão de uma plantação. Então, nós precisamos aí de um conhecimento técnico específico que as pessoas que estão depondo ali não conseguem demonstrar, ou as partes não conseguem demonstrar com os documentos trazidos aos autos. Então, o juiz vai nomear o perito, as partes vão ter o prazo para impugnar a nomeação do perito, né, dizer se o perito não é certo ou se é certo. Vai ter o perito vai apresentar o valor dos seus honorários, as partes podem concordar, podem impugnar. No mesmo prazo ali de se manifestar da nomeação do perito, eles vão poder indicar assistentes técnicos. Esses não podem ser impugnados, tá? E vão apresentar seus quesitos. Quesitos são perguntas às quais o perito vai ter de responder. Então, nomeado perito, apresentado quesitos, apresentados assistentes técnicos, o perito vai apresentar sua proposta, aceita ou impugnado, e ele aceitando a impugnação ou o juiz fixando os honorários, vai ser realizada a perícia, seja no local, ou seja no escritório do perito, ou em algum outro ponto que o perito determinar. Ele vai fazer ali, então, vai analisar os documentos, se for contábil, vai fazer vai visitar a obra, né, a questão da obra ou a questão da plantação, ele vai atender a pessoa, fazer um exame médico, se for aí algo, uma perícia médica, odontológica, e vai ter o prazo aí de 30 dias para apresentar o seu laudo. Apresentado o seu laudo, as partes vão ser intimadas para se manifestar do laudo, podendo apresentar então o laudo dos seus assistentes técnicos, apresentar quesitos complementares que vão ser respondidos pelo perito. Aí, caso porventura, né, ainda haja dúvida, e as partes podem solicitar a oitiva do perito em audiência, que nos meus 11
anos de advocacia, eu particularmente só vi uma vez, tá, o perito ser interrogado em audiência, até porque o prazo para ele apresentar os quesitos complementares ia ser depois da audiência, então ele acabou apresentando de forma oral em audiência. Então, estas são as provas em espécie que nós vimos. Aí nós vamos ter o fim da fase instrutória com o processo indo concluso para a sentença. Nós vamos ter a última fase do nosso processo de conhecimento, que é a fase decisória. O juiz vai proferir, vai prolatar uma sentença. Ele pode proferir dois tipos de sentença: uma sentença terminativa, uma sentença que ele extingue sem análise de mérito, e uma sentença exauriente, que é a sentença na qual ele analisa o mérito. Professor, quando vai ser uma determinativa? Ele indeferir inicial, quando ele reconhecer ali a ausência de interesse, ilegitimidade de parte, faltar algum ato de representação, a pessoa jurídica não tiver devidamente representada por alguém que esteja como sócio administrador, questão da litispendência, da coisa julgada. Então, são situações, se a parte abandonar o processo, não fizer as diligências que lhe forem impostas, então ele vai extinguir o processo sem análise de mérito. Analisando o mérito, por outro lado, ele vai julgar procedente ou vai julgar improcedente, ele vai acolher prescrição ou decadência, ele vai homologar acordo entre as partes, ele vai homologar o reconhecimento do pedido feito pelo réu ou a desistência feita pela parte. Então veja que é o momento pelo qual ele vai decidir ou ele vai homologar alguma situação. Aí são as sentenças exaurientes. Exaurientes porque elas exaurem a discussão. Diferente aí de uma decisão interlocutória, né, tutela antecipada, por exemplo, que ela é de cognição sumária não exauriente. A sentença por si é exauriente. Uma sentença, para ser válida, ela tem que ter o relatório, que é a narrativa sucinta do processo, dos fatos relevantes do processo, ter a fundamentação, que é o momento pelo qual o juiz vai fazer toda a subsunção do fato anônimo, ter o dispositivo, que é o momento da sentença na qual o juiz vai concluir, né? Então ele vai dizer ali se ele extingue sem análise de méritos, se ele julga improcedente, se ele julga improcedente, se ele julga parcialmente procedente, e vai ali fixar também a questão da sucumbência, quem tem que pagar as custas, se tem justiça gratuita, se não tem, os honorários de sucumbência, se tem, se não tem, se é suspenso por questão de justiça gratuita, se a parte vai ter que pagar. Então, no momento do dispositivo. Ah, professor, o senhor falou questão de sucumbência, se tem ou se não tem. Sim, nós temos ações em ação popular, mandado de segurança, por exemplo, que são ações que existem honorários de sucumbência. As partes só vão falar em pagamento de custas, ainda se a parte não for beneficiária de justiça gratuita, se for o autor vencido, por exemplo, num mandado de segurança numa ação popular. Nós vamos ter aí também as sentenças que são tidas como nulas ou viciadas, né, que são aquelas sentenças extra petita, ultra petita ou citra petita. Né? Citra petita, a parte pede dano material e dano moral. O juiz só julga o dano material e não fala do dano moral, ou o contrário, fala do dano moral e não fala do dano material. A ultra petita julga além do que a parte pede. Então, a parte pede 10 mil de dano moral e 1.000 de dano material. Ele condena em 15 mil de dano moral. E a extra petita vai julgar
pedidos a mais do que a parte pediu. Então, a parte só pediu dano material, ele condena em dano material e moral. Ou a parte pede dano material e moral, ele também fala de um dano estético. Tá? É algo que a parte não pediu no processo. Nós vamos ter a sentença infrapetita, tá? Que aí ela é uma sentença válida. A parte pediu 100 mil de dano moral. O juiz fixou 20 mil de dano moral. É uma sentença infrapetita, porque está abaixo do que a parte pediu, mas é uma sentença lícita, uma sentença válida, não vai possuir vícios. Ah, professor, como é que nós sanamos esses vícios? Ou com o recurso de embargos de declaração, ou com o recurso de apelação. Porque nós temos aí a questão, tá? Por que que existem essas sentenças que são viciadas ou que são ilícitas? Porque nós temos o princípio da adstrição, tá? Então a sentença ela tem que ser adstrita ao pedido, ok? Ah, quando eu falei para vocês da audiência, né? Lembrando que na audiência eu posso levar até 10 testemunhas, 3 para cada fato. Aí eu falei para vocês que no juizado especial é diferente, que no juizado especial daí é 3 no total. Aqui, quando nós falamos de audiência, de sentença, também nós temos uma exceção no juizado especial. No juizado especial é dispensado o relatório conforme a própria lei do juizado, lei 9.099. A sentença também ela pode ser aí trinária ou quinária. Então nós vimos que trinária ela é condenatória, ela condena alguém a pagar, a restituir, a entregar. Ela pode ser declaratória, ela vai declarar a veracidade ou a falsidade, podendo aí, então retroagir, né? Se eu estou querendo dizer, é nulo um processo administrativo de 2015, então se o juiz julgar procedente, ele vai declarar a 2015 para frente, né? Mesmo que o processo seja de 2020, e uma sentença constitutiva que ela vai constituir ou desconstituir uma relação jurídica, daí ela produz efeitos apenas para o futuro. Então, divórcio, né? Ela desconstitui o vínculo matrimonial, né? Acaba com o casamento daquela data para frente. Se eu for acabar o casamento de trás, lá quando o casamento começou, aí vai ser uma ação declaratória de nulidade ou de anulação do casamento, desde que esteja dentro das situações que o Código Civil prevê. Nós podemos anular o casamento. Né? Quando é aqui na área, daí nós vamos ter as ações mandamentais ou as ações executivas lato sensu, que são modalidades específicas aí de sentenças que o juiz pode colocar sanções ou subrogações, né? Ele pode colocar ali situações para que aquela sentença ela seja cumprida de imediato, ou caso não seja cumprida, situações alternativas ou pessoas alternativas para cumprir, né? Quando, por exemplo, se eu não despejar, se a parte não sair do imóvel, o oficial de justiça vai e retira a pessoa de lá, né? Então, ele subroga alguém. Ou se não, manda de forma direta, né? Se eu não pagar, se eu não entregar o medicamento, vai ter multa. Então, são aí as hipóteses de executiva lato sensu e mandamental. Os últimos tópicos aí, né, a questão da coisa julgada. Então, o status de coisa julgada, tá, ela recai sobre a decisão de mérito, quando nós vamos falar de coisa julgada material, e ela transforma como lei aquela situação. Lembrando que o que transita em julgado é o dispositivo,
não transitando em julgado as razões de fato ou as razões de fundamento, podendo transitar em julgado aí questões incidentais, por exemplo, o juiz tem que declarar inconstitucional uma lei para ele poder discutir a questão principal. Transitado em julgado também eu não posso mais discutir, não posso trazer fatos novos para aquela situação. Aquela situação ela se torna imutável. Aí nós vamos ter a coisa julgada formal, que é quando eu tenho uma decisão terminativa, que só a forma vai transitar em julgado, eu vou poder entrar com uma nova ação, desde que não tenha ocorrido perempção. Eu vou ter a coisa julgada material, que daí, além da forma, a matéria também transita em julgado, e eu vou ter a coisa soberanamente ou maximamente julgada, questão material, quando passo o meu prazo de 2 anos para entrar com a ação rescisória. Então, eu tenho 2 anos para discutir essa coisa julgada. Passados esses 2 anos, ela não pode ser discutida nem mesmo por ação rescisória. Nós vimos aí que existe flexibilização dessa coisa julgada, né? Quando nós vimos a questão das ações de desapropriação lá, que o STJ entendeu da questão dos juros, nós temos quando se fala de uma sentença, por exemplo, de prestações continuadas, né, de prestação de alimentos, eu posso rever aquela situação, seja para aumentar, para diminuir ou para exonerar o pagamento da pensão alimentícia. A mesma questão podemos falar aí de um fornecimento de medicamento, quando eu tenho que aumentar, por exemplo, a dosagem no medicamento ou trocar o medicamento. Nós podemos falar também daquela questão de quando a decisão transita em julgado e, posteriormente, o Supremo julga inconstitucional o fundamento da minha decisão que transitou em julgado, desde que ambas as decisões tenham ocorridas da entrada em vigor do Código de 2015 para frente. Se for anterior, eu não posso falar aí nesse procedimento aí dessa sentença inconstitucional. Aí nós vimos então a questão da ação rescisória, que é uma ação de tribunal, né? Mesmo que eu vá rescindir uma sentença de primeiro grau, obrigatoriamente tem que ser no tribunal, Tribunal de Justiça se for estadual, Tribunal Regional Federal se for de competência da União, STJ se for decisão dele, STF se for decisão dele. Né? Nós vamos ter então um prazo de 2 anos, quando tiver aquela questão de crimes cometidos pelo juiz, de prova nova, de fato equivocado, né, de uma falsidade da prova. 2 anos contado de quando? De quando eu descobri a prova, de quando o Supremo julgou inconstitucional o meu fundamento, ou de quando aquela prova foi tida como falsa, né? Tem aí o requisito especial da rescisória, daquela multa de 5% que tem que ser depositada, se não for depositada, o desembargador relator pode extinguir, lembrando aí que a rescisória ela segue no que couber o rito comum que nós já vimos, né? Inclusive é uma petição inicial, tem que ter todos os requisitos do 319 do Código de Processo Civil, são os elementos da inicial, tem que ter o valor da causa, todos aqueles requisitos, só não vai ter a questão da audiência de conciliação, e vai ter aí a questão, o juízo rescindente, né, que é o juízo que vai declarar nula aquela decisão, precisando voltar para o juiz fazer o julgamento, ou nós vamos ter aqui também, né, o juízo que o próprio tribunal vai rejulgar a matéria daquela decisão. Aí eu falei para vocês também uma diferença, né, dessa ação rescisória para a anulatória, que é uma ação de conhecimento que corre no primeiro grau, que prescreve em 5 anos,
E eu falei para vocês da querela nulitatis, que é extremamente específica, que aí é uma ação de primeiro grau, não tem prescrição, não tem decadência, porém aí é extremamente grave. Hoje, a jurisprudência entende aí apenas quando há nulidade de citação, tá? Bom, pessoal, então, esta foi aí de uma forma sucinta, uma questão revisional, né, que é o intuito da nossa aula de hoje, da matéria que nós vimos aí, desde a aula que nós tivemos lá, a devolutiva da prova do primeiro bimestre, até a aula passada. É que daí nós vimos lá a produção antecipada de provas, depois nós vimos as provas em espécie, teoria geral das provas, provas em espécie, que foi dividida em duas aulas, audiência de instrução, sentença, coisa julgada e a rescisória. Né? Quero dizer para vocês, foi uma honra, foi uma satisfação ter ministrado essa disciplina de processo civil, processo de conhecimento para vocês. Senti honrado aí, apesar de ter entrado no meio do caminho, né? Porque o professor anterior acabou não conseguindo lecionar todas as disciplinas. Tá? Me senti muito feliz com o convite, muito honrado, muito feliz de ter dado aula para essa turma muito boa. Tá? Desejo a vocês aí tudo de sucesso. Amanhã começam as provas de vocês, então nós não vamos nos ver mais, pelo menos não nesse semestre. Tá? Desejo a todos aí uma boa prova, façam a prova com calma, né? Vocês têm até a quarta da semana que vem para fazer. E aí, então, encerrada a aula de hoje, a revisão de hoje, é o nosso bimestre, o nosso semestre. Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário, algum questionamento, alguma ponderação, alguma anotação aí do que for, como é que foi o bimestre, o semestre? Não, professor, tranquilo. A gente agradece pelas aulas aí e esperamos aí nos ver nos próximos semestres aí. Bom, pessoal, então, boa noite a todos, uma boa semana, boa prova e não esqueçam aí quem não conseguiu fazer, quem não fez, quem não postou, de postar as atividades lá para a questão também das notas para precisar daí depender do exame. Até a próxima. Se alguém quiser, tá, o professor fica à disposição, vocês têm os meus contatos para tirar qualquer eventual dúvida. Até mais, pessoal. Obrigado, boa noite. Boa noite.